Porque a SAF do Vasco foi um fracasso monumental. I'm Josh Wander. I'm very excited to be here in Rio. It's a beautiful country. Para que a empresa americana assuma o futebol do clube aí nas próximas semanas. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. Em março de 2022, quando estava no Brasil negociando a compra da SAF do Vasco, o Josh Vander, um dos fundadores da 777 Partners, prometeu que o clássico contra o Flamengo pela semifinal do Carioca seria o último da história que o Vasco jogaria com desvantagem no orçamento. 2 anos depois, pela Série A, o Vasco sofreu uma goleada histórica de 6-1 contra seu maior rival, e essa derrota refletiu o tanto que as promessas deram errado. Além de estar perto de um colapso econômico, o Vasco enfrentava uma guerra jurídica contra a 777 pelo controle da SAF, depois de uma sequência assustadora de problemas que até hoje faz o futuro do clube. Mano, uma dúvida. Tipo assim, o Vasco comprou o Ciforza, comprou vários caras, tá ligado? O Vasco tomou dinheiro. Como que o Vasco, tipo assim, o Vasco pagou esses caras ou não? Tá ligado? Quem pagou esses caras? Mas quem tá pagando? Então é o Vasco. Quanto que a 77 colocou no Vasco de dinheiro? Não pode pagar e nem ser cobrado por causa da recuperação. Tô louco, mano. O Vasco tá bem, então. Tá bom, então, pô. Pelo controle da SAF, depois de uma sequência assustadora de problemas que até hoje faz o futuro do clube ser uma grande incerteza. A 777 escondia uma podridão imensa quando apareceu como salvadora, e o Vasco era só um elemento de uma teia complexa de conexões obscuras. 2025 começou intenso para os vascaínos. Em fevereiro, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco, um processo que serve para salvar empresas da falência e renegociar dívidas. Com uma de 1,4 bilhão de reais, esse mecanismo dá um respiro para o clube, que tem um tempo para apresentar um plano de pagamento para quem ele está devendo, enquanto é protegido de cobranças na Justiça e da penhora dos seus bens, como o estádio. Outros clubes já passaram por isso, mas o caso do Vasco é inédito no Brasil, já que o pedido de recuperação também era para a SAF, já que as dívidas foram transferidas para o clube empresa. Geralmente, o clube associativo fica com a dívida no seu nome e a empresa nasce zerada, o que traz algumas vantagens. Mas a SAF do Vasco já nasceu devendo 700 milhões. E esse é só um detalhe de uma tragédia anunciada que começou alguns anos antes. Recent investments into the international football franchises are reflective of this strategy. Because when we see the oldest football club in Italy, sure, we envision packed stadiums and future trophies too, but we see an international brand with a new story to tell. A 777 Partners foi fundada em 2015 em Miami por Josh Vander e Steve Pasqua e investia em vários setores, como aviação, seguros, mídia e entretenimento. Até pouco tempo atrás, eles eram desconhecidos no mundo do futebol. Compraram uma parte minoritária do Sevilla em 2018, mas só investiram pesado mesmo em 2021, com a compra de 99% do Genoa, o clube mais antigo da Itália. Em 2022, a expansão começou, com o Stade Liège da Bélgica, o Red Star da França e o Melbourne Victory da Austrália, além, é claro, do Vasco. Existia um padrão de clubes com grandes histórias nos seus países, mas que não estavam nas melhores condições, e que para eles pareciam negócios com muitas possibilidades de retorno. Em 2023, eles queriam subir o nível, entrando na elite do mercado europeu, com o Hertha Berlim e o Everton. Mas as dúvidas sobre a saúde financeira da 777 só aumentavam. Afinal, de onde vinha tanto dinheiro? Foi no dia 3 de julho de 2023 que a coisa ficou tensa, quando a revista norueguesa Josimar Football publicou uma matéria chamada O Mistério do Futebol da 777, investigando o grupo, revelando várias questões problemáticas sobre eles. O objetivo principal era entender como a 777 continuava fazendo compras milionárias de clubes ao redor do mundo, quando a maioria dos negócios deles pareciam estar no negativo. Eles mostraram que o grupo tinha dívidas milionárias em vários setores e enfrentavam diversas ações na justiça por fraudes e calotes. A reportagem também mostrava como o Josh Vander era problemático, tinha sido processado diversas vezes, além de que empresas subsidiárias da 777, como a Sutton Park, que deu os primeiros lucros deles, tinham práticas predatórias e abusivas com alguns clientes. Tudo isso veio a público no mesmo mês que rolou uma polêmica na administração do Vasco. A SAF fez um empréstimo de 5 milhões de dólares para uma empresa chamada F3EA Holding, uma empresa do grupo 777, ligada à irmã de um dos donos. A aprovação do empréstimo não passou pelo conselho e levantou dúvidas sobre a transparência do grupo e sobre um possível abuso de poder. No mesmo período, o CEO da SAF, Luiz Melo, foi demitido.
Ele teve uma gestão contestada desde o início, além de que o fato dele ser sócio do Flamengo quando assumiu o cargo não ter deixado a torcida muito feliz. Além disso, quando saiu do clube, ele assumiu um cargo internacional na 777, causando mais um desgaste na confiança. A investigação da Josimar mudou o jogo, mas tinha uma galera que ainda não acreditava nessa revista desconhecida no Brasil. Já na Inglaterra, a 777 ainda tentava concluir a compra do Everton, porque a Premier League, que estava de olho nessas bizarrices, pediu garantias econômicas que eles pareciam não conseguir cumprir. Mexer com a liga mais poderosa do mundo concentrou ainda mais atenção no grupo. Em outubro de 2023, enquanto o Vasco esperava por um pagamento atrasado de 36 milhões de reais à 777, o New York Times também publicou uma investigação sobre as inconsistências deles. Of course, lots of questions have been asked about whether 777 are the right owners for Everton. Josh Vander afirmava que a 777 tinha no mínimo 10 bilhões de dólares em ativos e 60 subsidiárias nos setores em que ele atuava. Mas a investigação descobriu que a maior parte desses negócios dependia de grandes empréstimos, principalmente de uma seguradora chamada ACAP, liderada por um cara bem discreto chamado Kenneth King, que é até um nome bom para você guardar. Enquanto isso, a 777 enfrentava problemas de pagamentos em todos os clubes que operava, além de outros negócios esportivos, como a British Basketball League, que chegou a anunciar risco de falência por causa de um atraso de $1 milhão à 777, que comprou 45% da liga. As contradições ficaram cada vez mais evidentes, e a 777 era vista como uma organização que cresceu muito rápido e de forma nada natural, com processos de alavancagens financeiras. Ou seja, eles pegavam o dinheiro dos outros emprestados e investiam em outras empresas, esperando que os lucros desses negócios fossem maiores do que o endividamento. Imagina que depois do Vasco, a 777 quisesse comprar o Sport, mas sem ter a grana. Aí, eles iam numa seguradora, pegavam um empréstimo milionário e compravam o Sport com esse dinheiro, esperando que o investimento no clube desse mais dinheiro do que o que eles pegaram emprestado, incluindo a taxa de juros. Mas pensa que essa nova compra, gerando uma nova dívida, estava acontecendo enquanto outros empréstimos estavam longe de ser pagos. Quanto maior a dívida, maior a alavancagem e maior o risco de dar tudo errado. Aquele rolê de dívidas boas, que você sabe que vão dar retorno. Só que no caso da 777, eles estavam fazendo isso sem a menor garantia de sucesso. Com tanta polêmica aparecendo, os clubes geridos pela 777 passaram a pedir mais respostas do grupo sobre essas revelações. No fim de 2023, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco e a relação com a administração da SAF ficou ainda mais tensa. Em março de 2024, Alexandre Matos foi demitido do cargo de diretor de futebol. Ele teve uma relação conturbada com a 777 do início ao fim, e a coisa piorou quando ele fez declarações públicas sobre o comportamento do grupo durante a janela de transferências. Com a pressão da torcida por boas contratações e muita dificuldade de conseguir os nomes desejados, Matos disse que muitas negociações só dependiam do aval da 777 e saíam do controle dele. O grupo não gostou da pressão pública causada por isso, e achava que, na verdade, o dinheiro foi muito mal gasto pelo diretor. Poucos dias depois, o presidente Pedrinho deu uma entrevista coletiva, sua primeira como presidente, que ficou marcada pela repetição da frase Eu não posso falar. Ele se referia às cláusulas que o impedia de expor questões internas e discordâncias com os gestores da SAF, criticando a falta de transparência e escancarando o clima de conflito. Além de desabafar sobre a relação fria com a SAF e listar processos que ele não conseguia participar como presidente. No início de maio, um fundo inglês chamado Leadenhall processou a 777 por fraude na justiça dos Estados Unidos. Eles foram acusados de usar ativos que não eram deles e alguns que nem existiam como garantia dos empréstimos que tomaram, que chegavam a 350 milhões de dólares. Nessa ação, o Leadenhall disse que a 777, na verdade, era só uma marionete de outra empresa, a seguradora ACAP que eu te falei lá atrás. A acusação é que eles não só emprestavam a maior parte do dinheiro que a 777 investia em outros negócios, mas que eles participavam ativamente das fraudes. Os ingleses chegaram a considerar a 777 como um esquema de pirâmide e acreditavam que eles, na verdade, não tinham nenhum dinheiro em caixa para investir e só ficavam movimentando valores de um negócio para o outro dentro da própria empresa, complementando aquelas alavancagens que nada mais eram que um processo de empilhar uma dívida na outra. Com denúncias sobre descumprimento de cláusulas contratuais pela 777 Partners e buscando ter garantias na saúde financeira da empresa, o Vasco, enfim, entrou na justiça contra a 777. No dia 15 de maio, a justiça afastou a empresa do controle da SAF do Vasco. O grupo considerou que a decisão era uma aberração jurídica e colocava em xeque o futuro do Vasco e de todo o sistema do futebol brasileiro. Mas a verdade é que a situação estava ruim para eles. Em junho, a compra do Everton foi oficialmente cancelada por falta de garantias financeiras. Em processo de falência, a 777 passou o controle de seus ativos para a ACAP, incluindo todos os clubes de futebol. E a seguradora contratou outra empresa para avaliar a situação deles, chegando à conclusão de que era melhor
vender tudo. Nossa senhora. Com a experiência de uma solução rápida, o Vasco fez um acordo com a ICAP para buscar um novo comprador para a SAF, suspendendo a ação contra a 777 na justiça por 90 dias. Mas é claro que depois de tudo isso, não tá fácil de achar alguém interessado em comprar um clube com boas propostas. Apesar da 777 ter comprado 70% da SAF do Vasco, com todas essas disputas, os pagamentos nunca chegaram aos 700 milhões prometidos. E a fatia das ações que ficaram nas mãos da ICAP corresponde aos 310 milhões que o clube recebeu, ou seja, 31%, e os outros 69% pertencem ao Vasco Associativo. Para piorar, a batalha da Lidenhall contra a ICAP sobre a negociação dos ativos da 777 continuava. E do nada, os vascaínos precisaram se preocupar com duas empresas internacionais que há pouco tempo atrás eles nem conheciam. Na onda interminável de cobranças, a KPMG, empresa de consultoria que foi responsável por várias partes da negociação entre 777 e o Vasco, também apareceu pedindo mais 5,3 milhões de reais pelo serviço, em um processo que acabou tornando públicos os documentos do contrato da SAF do Vasco depois de 2 anos do acordo. O detalhe é que a KPMG foi uma das empresas que mais incentivaram as SAFs no Brasil, esses financeiros nisso. Apesar de se tornar referência no assunto, de certa forma ela também falhou em checar as garantias financeiras da 777, que na verdade escondia uma dívida milionária durante todo esse tempo. Pô, então como que o Vasco tá sobrevivendo com os patrocínios atuais? E quando vencer esse tempo de não cobrar dívida, o Vasco vai fazer o quê? Porque tem o tempo, né? O cara comentou no vídeo que tem esse tempo que os outros clubes não podem cobrar. E quando vencer? Aí faz o L? No fim, uma gestão empresarial que foi feita para melhorar a condição financeira do clube acabou aumentando a dívida em 350 milhões de reais. O Corinthians fez isso aí, mano. Eu não sei se o Corinthians é o mesmo protocolo, mas o Corinthians fez um bagulho lá de negociar a dívida e, tipo assim, os caras não podiam cobrar o Corinthians. Eu acho que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque o do Vasco meio que declarou falência. O Corinthians não... Acredito que não declara falência, mas era tipo assim, o Corinthians renegociou a dívida e os clubes não podiam cobrar. Os empresários, né? A história interna do Vasco, em 2025, revelou que a 777 só pagou 18% dos valores que deveria, enquanto esteve no controle, incluindo pagamentos de transferências, direitos econômicos e comissões. A Justiça considerou que a 777 fez uma gestão temerária, ou seja, com uma imprudência e irresponsabilidade que prejudicaram a instituição. Por isso, o Vasco também disse que vai em busca de uma indenização. Pô, mas vai achar indenização aonde, cara? Esses caras aí é tudo um 7-1, mano. Tudo duro. A luta tá longe de acabar. E enquanto não surge um novo comprador, o clube trabalha na realidade da recuperação judicial. Já a 777 está praticamente deixando de existir. O Josh e o Steve Pasco saíram dos cargos de diretores e saíram dos holofotes. O grupo foi despejado dos seus escritórios principais por falta de pagamento. Todos os ativos estão sendo vendidos pelas seguradoras para tentar conter as dívidas. Nossa, tô morando na rua, mano. E as cobranças e os processos judiciais não param de aparecer, envolvendo todo o ecossistema das empresas que eles comandavam. Não era bem esse o final que o Josh esperava quando declarou publicamente que não tinha ninguém no mundo que tivesse levado tão a sério o negócio de comprar clubes de futebol quanto ele. Bom vídeo, mano, do pelejo. Mano, eu já falei, eu quero que o Corinthians vira SAF. Mas, pô, tem que saber vender, né, mano? Pra não cair na mão de uns caras que nem esse aí, um monte de trambiqueiro do caralho. Ah, mano, assim, meu medo do Corinthians virar SAF é o mesmo medo que fizeram com o Vasco. Mas, pô, se não mudar nada, mano, vai continuar o jeito que tá, mano, essa bagunça.